quebrou o outro, os caras xingaram, né? Quebrar a guitarra, né? Os caras até em cima do palco. Quando me ajoelho e clamo, posso ouvir o som de ossos e demônios sendo embarcados. Quando falo do amor de Jesus, posso ouvir gemidos desesperados de seres malditos sendo triturados. Hell! Achei! Hell! Achei! Nossa verdadeira máquina, projetada pelo Espírito. Bom, nós somos a banda CHM, uma banda de punk rock aqui de Fortaleza, Ceará, surgiu em 2006. A gente começou com o intuito de trazer para o cristianismo um estilo que aqui em Fortaleza, no Ceará, ainda não existia ainda. Não era muito difundido, que era o punk rock, aquele punk rock de raiz, oitentista. Então esse foi o intuito, eu senti a necessidade, como sempre gostei do estilo, como sempre tive afinidade com o estilo, senti a necessidade de escutar algo que tivesse a ver com as minhas ideias atualmente, né, como cristão. Então a CHM surgiu com esse objetivo, de levar a palavra de Deus através do punk rock, que ao meu ver tem uma conexão bastante grande, que o punk ele é inconformado, né, com a sociedade, com o sistema, e o cristão também, com esse sistema que aí está, a própria Bíblia que nos diz para nós não nos conformarmos com ele, porque esse sistema implantado aí por forças que a gente acredita que são malignas, destruindo a humanidade. Então a Crush Hell Machine surgiu com esse intuito, surgiu com essa referência, né, de buscar uma vivência, de buscar no meio punk, no meio cristão, difundir esse estilo. E aí a gente passou por várias formações, houve alterações. A primeira formação a gente tinha aquele intuito, mas ainda não eram as pessoas certas, e Deus foi moldando a coisa e enviando pessoas até chegar ao que nós temos hoje, que é essa formação atual, né? Com o Bruno, que é um dos primeiros a chegar nessa formação atual, depois veio o JR, depois veio o Pastor Salles, e aí Deus foi montando essa máquina, né? Que é a Crush Hell Machine, a máquina de triturar o inferno, Deus foi montando. E aí, como eu falei, um dos primeiros a chegar nessa formação atual, depois de mim, foi o Bruno, né? O Bruno chegou aí na bateria, trazendo aquela pegada mesmo que a gente estava buscando, a pegada punk mesmo, aquela pegada sujona. E ele chegou aí trazendo essa pegada aí, concretizando aquilo que a gente vinha buscando dentro do estilo musical. E aí ele mesmo pode falar aí um pouco da entrada dele na banda. Meu nome é Bruno Herbert. Meu processo de inserção na cena underground e na vida cristã também. Na verdade, a respeito da vida cristã, eu praticamente nasci na igreja, mas o meu processo de conversão mesmo só se deu durante aquele momento da adolescência, e foi quando eu comecei a tocar e comecei a realmente levar a sério as coisas. E nesse meio tempo eu comecei a curtir o som e tal, e ia para eventos, aí conheci a galera a galera underground cristã da cena. Conheci os meninos da banda, o Júnior, mas ainda não comecei a fazer parte de imediato da banda. E com algum tempo depois, já com muita afinidade com o pessoal, depois também de passar por alguns projetos, um projeto de hardcore chamado Radio Fly, um projeto de thrash metal chamado Masker. Aí durante esse momento o pessoal ficava precisando de alguém na banda para tocar a bateria, e eu assumi. E praticamente a minha inserção na cena se deu a isso, né?
chegar na banda e de conviver com a galera. E é isso. Sou Manuel Salles, eu entrei na banda Crystal Machine em 2011. Eu já tinha passado um tempo parado, sem tocar, tinha saído da banda Sebaote, estava fazendo outros trabalhos do ministério. E eu voltei em 2011, a gente estava se preparando para fazer um evento em Recife. E aí me identifiquei muito com a proposta, principalmente com a proposta da banda, de fazer um punk rock, de tocar em mais lugares, porque a gente tinha uma banda, a Sebaote, eu participei da banda Sebaote, mas era muito restrito ainda. Era o trabalho da Sebaote, como é um trabalho mais extremo, era restrito em alguns lugares, mas com o trabalho da Crystal Machine abrangia mais e ia mais o local realmente onde eu queria chegar. Então, graças a Deus, eu estou na banda até hoje. Nós temos muitas ideias para a banda. Já gravamos um CD Garoto Suburbano. Nós temos muitas ideias para a banda, mas sempre com esse objetivo de evangelizar a galera underground, a galera punk rock, que aqui em Fortaleza tem muita galera que curte esse estilo de som. E essa foi mais eu entrei mais na banda com esse objetivo mesmo. Quando eu recebi a proposta do Júnior para entrar na banda, eu entendi que a banda tinha mais essa proposta punk rock que poderia chegar em mais lugares. Então por isso eu estou na banda e graças a Deus a gente tem feito muita coisa legal e muita galera tem conhecido a palavra através das nossas vidas. É isso aí. Meu nome é JR e eu vim ali da cena antes, fora da igreja, né, antes do cristianismo e tudo. E eu até acompanhei a mesma cena que os meninos, umas décadas depois, lógico, né? Eu sou mais novo. e falando sério, assim, a gente conheceu até as mesmas pessoas e tudo, a gente andava no mesmo circuito. E aí eu tive a minha conversão, eu saí de casa, fui morar com a galera, morei lá com a galera meio punk e tudo, aquela coisa toda, e me saturei. E eu busquei Jesus, só que eu busquei Jesus numa igreja tradicional. E ali não começou a dar errado, eu entendi tudo errado ali. Aí eu disse, não, meu Deus, é muito sacrifício. Depois eu acabei descobrindo que não precisava me descaracterizar para servir a ele. Aí foi quando eu conheci os meninos de outro ministério. E aí a gente passou a caminhar junto, eu toquei em outras bandas e tal. E depois de um tempo surgiu aí esse convite, né, para fazer parte da Crush, que é um som que eu sempre curti, né, foi essa coisa aí meio cluster, meio punk, meio hardcore. E a outra banda que eu tocava antes era deathcore, tinha alguma coisa de core, mas não tinha o que eu queria ainda, né. E aí quando eu teve esse convite assim para entrar na Crush, poxa, que massa, ó. E aí depois a gente foi tocando junto, foi fazendo outras coisas, foi viajando, né. E eu fui vendo assim Deus assim fazendo maravilhas na banda, tanto na vida assim, espiritual, quanto em divulgação da banda e tudo. E hoje a gente faz parte de um ministério assim, pelo menos eu e o vocalista, o pastor Júnior, faz parte do ministério underground e tal. E é muito massa, cara, tocar assim na Crush, assim, tudo, muita comédia, muita coisa. Acho que um dia eu vou fazer um livro aí sobre essas aventuras aí. É muito louco. Bom, eu me chamo Roberto Júnior e tô no cristianismo, ou seja, me converti já há 13 anos, vou fazer 14 anos agora. E assim, minha vida, minha forma de vivenciar, de viver sempre foi no meio underground, né? E assim, no início, quando eu conheci o meio underground, para mim foi uma porta para liberar ali aquela minha revolta, aquela revolta incontida que tinha dentro de mim, a música, a galera, a forma de se vestir, os aparatos, todas aquelas coisas me deram, foi como que abrisse uma porta e dissesse, pô, você pode ser quem você quer ser e tal. Então eu assumi isso aí. Só que depois eu descobri que faltava algo, que por mais que eu externasse ali minhas revoltas e tal, mas faltava algo dentro de mim que ficava faltando, que ficava aquela lacuna, aquele buraco, que eu não me preenchia totalmente. E então, na época eu tocava em uma banda secular, ou seja, uma banda não cristã, que era Alcoholic Vomit, muito conhecida aqui na cena de Fortaleza. E eu passei 8 anos nessa banda, né? Junto comigo, dentre essa banda, dentre vários integrantes que passaram por ela tinha o pastor Salles, hoje pastor Salles, na época o Manuel Salles, hoje pastor, que tocava comigo, guitarrista e tal. E houve um tempo em que ele se converteu, e daí
eu fiquei muito indignado, muito revoltado com a situação, porque eu tinha aquilo como alienação, como um cara ser fraco, como um cara se render a uma ideia fajuta, e eu fiquei revoltadíssimo com ele, quis romper até a amizade e tal, mas Deus tinha outros propósitos, né? E Salles continuou falando pra mim dessa nova vivência dele, do que ele estava vivendo, e que era uma ideia legal e tal, mas eu não conseguia assimilar e aceitar. Só que houve um determinado tempo que meu mundo começou a ser triturado e desmoronar. Então foi a época em que eu realmente comecei a achar sentido nas coisas que eles diziam pra mim, porque todo o resto das coisas que estavam à minha volta no mundo não pararam de fazer sentido. Então daí eu me encontrei numa situação onde eu precisava me apegar a algo, e aquele vazio continuava cada vez maior. Então eu decidi, eu disse, pô, eu não tenho mais nada a perder. Então se realmente existem esses deuses, o Salles dá o toque pra mim, eu vou procurar conhecê-lo. Foi nessa busca que eu conheci e estou aqui até hoje com ele, né, vivendo. E nesse meio, só que na minha conversão eu já sabia que havia um propósito. Deus tinha me chamado do meio underground, mas não ia me tirar dele. Eu teria que estar ali no meio, eu teria que voltar e levar a palavra dele. Foi aí que nasceram as propostas musicais, a primeira Sebaote, só que a Sebaote era aquela mais abordagem extrema, death e tal. E eu tinha uma vivência com a galera punk também, então faltava isso, e veio a Crush para concretizar isso. A Crush Ramachine veio para dar essa oportunidade de eu difundir aquilo que eu vivi, que o Pastor Salles viveu, porque creio que tem muita gente ainda aí no meio que pode vivenciar, ver que Cristo não é alienação, né? Que Cristo pode ser ali algo revolucionário, pode ser algo diferente. Então é isso que eu estou vivendo hoje, né? Vivendo a liberdade do cristianismo e levando em si ali tudo que Deus pode proporcionar, beleza? Então esse é o meu toque, é o toque que eu tenho de idade e vivência, e sou hoje vocalista da Crush, pretendo continuar aí e levar muito som punk rock aí pra galera, beleza? Não dá mais pra pagar pau pra indústria da morte. A nicotina, vício, perdição, lucro, governo pra você como cachorro. Eles querem que você morra, eles querem que você desapareça. Eles querem que você morra, e você que vai fazer. Bom, e assim, aqui em Fortaleza especialmente, a gente antes mesmo de nos converter, eu, Pastor Salles, a gente teve uma vivência ampla com a galera punk aqui da cena, a própria Grilo Subs, né, que a gente convive de muito tempo. A gente tinha uma banda secular que não chegava a se rotular punk, mas tinha ali também, dentre seus vertentes musicais, o punk também. Ensaiava junto com essas bandas, convivia com essas pessoas, e quando a gente optou por buscar a viver segundo a palavra de Deus, a viver o cristianismo, a gente entendeu também que havia uma possibilidade de a gente se inserir novamente no meio dessa cena, só que agora com outra proposta, né? Passando ali uma mensagem que não só apontasse os problemas, o caos que a gente vive, esse caos social que nós nos encontramos todo dia. Isso a gente já era ciente e já era contra esse caos social, só que a gente só apontava o problema. E hoje a gente, como cristão, a gente tem como apontar um caminho para uma solução, né? Se não uma solução global, se não uma solução macro, ou seja, que envolva toda a sociedade, mas pelo menos uma solução que envolva o indivíduo, quer dizer, cada um ali buscando uma referência para modificar o seu ser, se torna um ser já melhor para a própria sociedade. Essa é a visão que a gente tem hoje, que a revolução começa dentro de si. E é o que a gente busca passar com a Crush. A Crush, ela tem essa pegada, ela não é uma banda panfletária, cristã. As igrejas, elas não vão verter para aquela vertente de ser bem panfletária, com aquele clichê, com aquele linguajar mais clichê do crente. Não, a gente tem o linguajar mais do punk do que do crente. Nossas vezes a gente aborda situações sociais de vulnerabilidade, como o próprio garoto suburbano, como o plim-plim, a manipulação da mídia. E esse é o propósito da banda, a gente passar para essa galera que a gente tem a gente mostrar que não dá para formato desse sistema que vem, e também de mostrar para a própria galera da cena punk, que o cristão não é um tapado, um alienado, é um ser social, um ser que entende a sociedade, que também tem seus inconformismos, que também tem suas revoltas, mas tem outros mecanismos para lutar. Então a Crush, ela surge e ela se mantém, e isso tem sido, de certa maneira, bem aceito. A gente não tem um evento que a gente considera um evento
digamos, oficial, ou seja, não é feito na casa de show, é na casa de um amigo nosso, que é o baixista e agora vocalista da Grilo Sub, o Grilo. Todo ano a gente está tocando lá, convivendo com a galera punk. E o que a gente tem percebido é que a galera nos recebe bem e aceita a nossa ideia, a nossa condição, até porque nós, como eu falei, a gente tem ideias em comuns. Então a gente acaba sendo bem aceito pela cena, sendo bem aceito pela galera e é isso. A Clutch ela veio para mostrar que é possível essa convivência, né? Então cada vez a gente está adentrando mais nesse universo do punk, apesar de a cena aqui estar um pouco fragmentada, estar um pouco parada, mas a gente tem buscado o que ela tem de atividade estar inserido no meio. Então a gente tem buscado isso. Apesar de nenhum de nós nos rotularmos punk. Se você me perguntar, você é punk, cara, e tal, eu me definiria mais como cristão. Mais como cristão do que punk. Ah, mas como é que pode? Você diz que a banda é de punk rock. Quando eu falo punk rock, é exatamente me referindo a um estilo musical que a gente se propõe a fazer. O ideal, o meu ideal primordial hoje é o cristianismo, é as verdades da Bíblia. Então eu não poderia me definir como um punk nesse sentido. Até porque eu não gosto de rock, não gosto de me limitar a rock. Eu acho que nenhum de nós que estamos aqui, acho que gosta de ser limitado por um rock. Porque se você se limita dentro do rock, há uma cobrança para que você fique dentro daquele rock. E às vezes coisas que você quer fazer, quer vivenciar, tá fora daquele rock e você fica impedido porque você se rotulou. Ah, você vai fazer isso e é punk, vai fazer aquilo outro e é punk. Então eu não gosto muito dessa parada do rock. Mas o ideal, aquela questão da contestação, isso nós assumimos.